Olá, galerinha dos nonos anos, tudo bem? Vamos para a nossa quarta videoaula, passar rápido. Iremos continuar com a apostilinha São Paulo faz escola. Página 11, essa atividadezinha aqui que vocês irão realizar, que eu irei falar mais lá na frente. Porém, para vocês conseguirem realizar essa atividadezinha, vocês vão ter que entender essa questão que é a matéria de hoje. Texto, contexto e intertexto. O que é cada um deles, professora? O que é um texto? É a unidade de sentido organizada em um contexto. É uma unidade de sentido, tem que ter sentido. Por exemplo, se você falar fogo, é um texto. Por que é um texto? Porque é uma manifestação linguística. Se eu entendi fogo, quer dizer que tem uma pessoa gritando, uma pessoa pedindo ajuda. Então, o texto pode ser formal ou informal, com regras ou do dia a dia. Pode ser oral, a fala, ou pode ser escrita, a parte de escrever. Então, o texto é a unidade de sentido. Pode ser uma unidade de sentido pequena ou uma unidade de sentido maior e extensa. E o contexto? Lembrando, o texto ele está inserido dentro de um contexto, que nem que eu fiz para vocês. Então, tem um texto que fica dentro do contexto. O que é esse contexto? Diferentes tipos de contexto. Contexto social, político, cultural, esportivo, educacional, histórico, entre outros. Então, um texto está se referindo, está dentro de um contexto. Para compreender e interpretar bem um texto, é o contexto o qual ele está inserindo. Para mim fazer o texto, eu preciso de quem? Do contexto. Então, eles estão relacionados entre si. E o último, que é o intertexto. O que é esse? É a conexão, é a ligação entre os textos. Aqui pode ser a intertextualidade, que eu vou precisar na atividade 3, ou se não, uma paródia. O que é isso? É a conversa entre os dois textos. Paródia é uma conversa, eu pego um texto original e vou fazer uma paródia. Porém, a paródia, ou a coisa para vocês rirem, ou uma coisa que eu estou falando mal de outra pessoa. E a intertextualidade, que também entra dentro, é uma citação de um texto em outro para contribuir, ou fazer uma coisa boa ou uma coisa negativa. A maioria das paródias tem esse tom de negativo, não são todas. Com o que se deseja expressar. Então, o intertexto é a conexão entre os dois textos. Quer dizer, eu vou ter um texto original e vou produzir uma intertextualidade referente a ele. Ele vai servir de texto base. Então, eu tenho texto que fica dentro do contexto, que tem o intertexto. Com essa explicação, vocês vão conseguir realizar as atividades. Porém, tem ainda uma outra parte, que é o texto literário e não literário. O que é cada um deles, meninos, meninas? O texto literário tem a função estética, permite várias leituras. Não pretende informar, mas sim recriar a realidade. Eu tenho a ambiguidade, que é um recurso criativo, que é o duplo sentido. Quais são os exemplos que eu tenho? As novelas, os contos, as fábulas. Lembra que as fábulas sempre têm a moral da história? Tem os personagens que não são reais, são os dramas. O que quer dizer tudo isso? É um texto literário. A linguagem é subjetiva e conotativa. Conotativa é quando a palavra não está no seu sentido real, que é a denotação. E qual que é a função disso? Principalmente das novelas? O entretenimento. Então, essa é a função principal do texto literário, que é diferente, turma, do texto não literário. O texto não literário, ele traz a realidade, é a informação sobre a realidade. Aqui eu tenho a denotação, contrário do outro, que é a conotação. O que é esse texto? Objetivo, denotativo, a linguagem clara e simples. Ele vai informar, não somente informar, mas como convencer e explicar. O que eu tenho aqui como exemplos? As receitas, os artigos acadêmicos, que são os artigos de opinião, livros didáticos, documentos, cartas, manual de instruções, tudo isso é o quê? O texto não literário. Tá? A principal diferença, o literário é a ambiguidade, ele permite várias leituras. O texto não literário, ele vai informar, ele vai convencer, ele vai explicar sobre algum assunto. Depois dessas explicações de texto, contexto, intertexto, texto literário e não literário, vocês irão responder na apostila São Paulo faz escola, página 12 e página 13. Referente a quê? Ao texto da página 11. Tem um textozinho que começa aqui na página 11, ele vai até aqui, depois vocês vão responder a atividade 1 na 12 e a 2 na 13. Isso vai ficar na apostila de vocês. Se a resposta não der, vocês coloquem a resposta no caderno de português.
Agora, prestem atenção. Atividade número 3, vocês irão realizar numa folha separada. Colocar nome, número e série, professor e disciplina. Por quê? Vai ser entregue quando o professor da sala de vocês pedir. O que é essa atividade número 3, professora? Vamos falar da intertextualidade. Por quê? Vocês vão produzir um texto sobre o tema pandemia, Covid-19, distanciamento social. Porém, vocês vão fazer uma intertextualidade, vocês vão fazer o quê? Uma conexão, uma ligação entre os dois textos. Entre o tema que a professora que eu estou sugerindo, com o texto do Machado de Assis, que está aqui na apostila de vocês. Então, você vai fazer uma relação entre esses dois textos. Fazer o quê? Uma intertextualidade. Colocar título, não se esqueçam. Em folha separada, deixar reservado para entregar quando o professor solicitar. Então, a atividade 3, meninos e meninas, ela não será, vocês não vão deixar ela no caderno, vocês vão fazer ela em folha separada, nome de série, professor e disciplina, e quando o professor da sala pedir, vocês irão entregar. Ele vai marcar a data junto com a escola para vocês entregarem. Não se esqueçam, tem a ver com uma intertextualidade. O tema é pandemia Covid-19, distanciamento social, mantendo a intertextualidade com o texto do Machado de Assis, que está aqui na apostilinha de vocês, tá? E atividade 1 e 2, página 12 e página 13. Tudo isso que eu expliquei para vocês irá ajudar a responder as questões e irá ajudar também vocês a produzir o texto que está pedindo na atividade 3. Então, não se esqueçam de tudo que foi passado para vocês, do literário, do não literário, da questão da intertextualidade, que é a relação entre dois textos. Eu tenho um texto base e vou fazer relação com um outro texto, que está dentro do intertexto também, tá? Respondam e depois fazem devolutivo para o professor da sala. Ok, galerinha? Até a próxima aula.